que nós já vamos começar. Então, gente, agora nós vamos ver lá a Joana de Ângelo, no livro No Limiar do Infinito, capítulo 12. Nós vamos começar esse primeiro capítulo. Esse capítulo, aliás, o 12º. Nós não vamos fazer todos eles, nós vamos até uma parte, depois, na próxima aula, continua. Então, aqui nós vamos ver assim, a vida espírita ou a vida espiritual. O que ela vai tratar aqui é a vida fora da matéria. É muito interessante. Nós vimos que tem uma ligação, né? No capítulo anterior, nós vimos sobre a desencarnação, e agora nós vamos ver como é que é a vida, ela vai tratar de como é a vida no mundo espiritual, depois de desencarnar. Então, continuando, começando, aliás. Sendo a vida na Terra, suas edificações e paisagens, um similar, mais condensado e algo mais grosseiro do que existe no mundo espírita ou espiritual, facilmente se compreenderá que o progresso da região das causas transcende em beleza e realizações, superando em emoções e efeitos tudo quanto a imaginação pode conceber. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a vida aqui na Terra, ela está afirmando que a vida do jeito material, essa vida palpável que o nosso olhar percebe, que o nosso tato sente, né? Essa vida é um similar, é um exemplo, vamos dizer assim, é uma cópia mais condensada e mais grosseira do que existe do lado de lá, né? Então, ela diz aqui, e uma expressão que ela usa que me achei assim, muito interessante, que ela diz aqui, o progresso na região das causas. O que é a região das causas? O que vocês acham que é a região das causas? Que tudo que acontece aqui é consequência do que está lá no mundo espiritual. Então, a paisagem existe lá no mundo espiritual. O mundo espiritual é interessante que a gente pensa, não existe vácuo, não existe vazio, está tudo pleno. Só que nós, com os nossos sentidos materiais, a gente não consegue acessar. Mas não quer dizer que não existe uma realidade viva, febril, palpitante, ativa, lá do outro lado. Nós estamos aqui, assim, eu estou balançando a minha mão, eu não sei, de repente eu posso estar até encostando em um companheiro que está aqui assistindo a aula conosco, não é verdade? Você está batendo em todo mundo aí, espancando todo mundo, Marli. Às vezes a gente dá licença, vai sentar, tem que pedir licença, porque você sabe que já tem um sentado lá. Né? Às vezes a gente... não sabemos, porque isso é muito vivo. E André Luiz, nas obras dele, no Nosso Lar, e nas outras obras, ele relata isso muito atuante, né? Então, como que ela diz assim, o mundo das causas, quer dizer, esse mundo espiritual, ele transcende em beleza. Se a gente olha um pôr de sol, né, a gente fala, puxa, mas que maravilha, né? Que coisa. Agora, imagine o pôr do sol lá no plano espiritual, nas regiões mais elevadas. Uma beleza que talvez a gente não consegue nem traduzir com as palavras que nós conhecemos. Né? Então, por isso que ela fala, transcende em beleza e em realizações, superando em emoções e efeitos tudo quanto a imaginação pode conceber. Continuando, desde os sítios mais grotescos e sombrios, onde se fixam os núcleos de depuração compulsória para os que dilapidam irresponsáveis os preciosos dons da existência, até os altos círculos de felicidade nas vibrações circunvizinhas da Terra, há uma infinita variedade de vilas e cidades, círculos espirituais e postos de socorros, onde vivem os que se vinculam ao planeta generoso que nos serve de berço e escola de progresso nos intervalos de uma para outra reencarnação. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, ela vai dizer assim, que tanto aqui perto,
né? Me corrigem aí, parece que Emmanuel diz que se... Eu não sei quantos milhões de habitantes existem no nosso planeta, mas diz que existe 2 vezes mais de habitantes ao redor, que é morador do planeta Terra. Então, se nós... Alguém lembra aí, gente, quantos habitantes existem no planeta Terra? 7 bilhões. Bilhões. Então, se existe 7 bilhões, 7 vezes 2, 7 vezes 3, quanto é? 21. O total, vamos dizer assim, o total de habitantes do planeta é 21 bilhões, porque é 2 vezes mais. E onde estão? Marli, e eu já ouvi falar que para cada um de nós tem 6, já tem até mais, né? 6 então, desencarnados. Então, não é para cada encarnado. Não, eu já ouvi falar isso no centro também, que então seria, se tem 7 bilhões, então você vê a quantidade que aumenta. Eu acho que é por aí, é para 6 vezes mais. Então, quer dizer, e onde estão essas pessoas? Estão voando? Assim? Não, estão localizadas em algum lugar. É por isso que ela fala. Tanto os sítios mais grosseiros, como as regiões, os círculos mais altos de felicidade, e são circunvizinhos. Por isso que no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa vida, ele fala mais do que você possa imaginar. Ora, se vamos chegar nessa informação da Simone, se tem mais 6 pessoas, para mim, são 6 aí que estão interferindo, para o bem e para o mal. Depende do canal que eu sintonizo. Se eu sintonizo para o canal do mal, vai vir não tem aquelas 2, o diabinho e o anjinho, e eu vou aceitar as sugestões, de acordo daquilo, dos valores que eu carrego dentro da alma. Né? Continuando aqui. Plasmado pelas mentes que as moldam no fluido universal, esses mundos são plasmados, são criados pelas mentes, né? Pelos escultores que participam. Naquele livro A Caminho da Luz, a gente vai ver muito dessa informação, das reuniões, e os mundos são plasmados, são criados, né? Pelas mentes que as moldam no fluido universal, são populosos centros de vida em que o amor estua verdadeiros céus para os que atuam nos ideais de enobrecimentos, que são pousada dos espíritos ditosos que promovem no orbe, quando reencarnado, o crescimento da cultura, das artes e das ciências. Então, esses verdadeiros missionários da abnegação e da caridade são os artífices da beleza do mundo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são espíritos que trazem dessa experiência e, ao reencarnar, criam obras de arte, desenvolve tratados na educação, desenvolve tratado na ciência, enfim, de onde eles trazem para o mundo espiritual, dessa experiência que eles trazem do passado. Ela vai falar isso um pouco mais, né? Deixa eu ver aqui no Livro dos Espíritos, questão 36, tem aqui uma... que fala que eu achei interessante, na questão 36 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma seguinte pergunta. O vácuo, aquilo que eu falei do vazio, né? O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Aí, o que eles dizem? Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, às vezes, né, a gente vê assim, que foi a Terra, né, hoje já mais avançada, foi em tal lugar, não enxergou nada. Talvez os nossos aparelhos não permitam, né? Então, esse vácuo, esse vazio não existe. Então, tudo está tanto nos lugares mais abismal, mais triste, mais fúnebre, como nas regiões mais felizes, né? Aí, continuando, não se trata de lugares hipotéticos ou de centros onde campeia a ociosidade
em aposentadoria demorada ou de paisagem fantasista para o repouso da inutilidade. Então, gente, vamos falar a verdade, é atuar, né? Quando Jesus fala assim que o meu pai trabalha incessantemente, ele se referia a isso. Então, nós, aposentados, que achamos que vamos chegar lá, não vou ficar aqui parado, não fazendo nada, pode tirar o cavalinho da chuva, não existe. Ô, Marli, quando a gente chegar lá... Essa vida não tem vez. Fala. Quando a gente chegar lá é que o trabalho começa, na verdade, né? Aqui nós só estamos dando um tempo, né? Nós estamos dando uma repousada aqui. E você vê que as nossas referências, né? Como são assim, quantas vezes a gente se vê diante de, né? Ah, mas eu tenho que fazer tanta coisa, eu preciso, né? Desenvolver tanta coisa, mas o trabalho mesmo é lá, né? E a gente tem que ter essa consciência, né? Desde aqui, já começar na caridade, porque vai facilitar quando a gente chegar lá, né? O que nós vamos encontrar, né? Quando estivermos lá? Vamos para uma colônia espiritual, né? Já trabalhar? Como é que a gente vai estar? Esse preparo que eu acho importante, a gente pensar como a vida do espírito mesmo, né? Pensar na gente como espírito. Sim. Na questão 678 do Livro dos Espíritos, 678, tem uma pergunta que é interessante. É perguntado aos espíritos o seguinte: em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Então, veja bem, ele está falando dos mundos mais aperfeiçoados. Aí ele diz aqui, ó a resposta: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Logicamente que quanto mais bruto for o estado daquele planeta, lógico, as necessidades são mais brutas, são materiais, o trabalho é mais árduo. Gente, quer ver uma coisa que eu fico vendo? Eu gosto de assistir filme de histórico, eu adoro. Então, eu vejo aqueles filmes, né? Meu Deus do céu, como era difícil aquela vida, né? Eu vejo aquele filme que a pessoa tinha que acender o fogo, um fogão de lenha, aquele fogo dentro da casa, não tinha chuveiro elétrico, tinha que tomar banho. Gente, olha como que era grosseira as necessidades, né? Então, hoje você vê, hoje a gente tem uma vida, graças a Deus, mais leve. Nós temos mais continuando trabalhando a mente, produzindo outras coisas. Aí continua aqui. A resposta dos espíritos: quanto menos materiais são essas necessidades, menos material o trabalho. Então, já não tem aquele trabalho bruto, porque as necessidades já vão se refinando. Então, mas é um trabalho também. Aí ele diz, continuando: mas não deduzir daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Olha só, aquilo que você acabou de falar, né? Às vezes você fala, eu ganhasse na loteria, eu ia ficar na beira da praia sem fazer nada. Ele fala que isso, para o espírito, pela visão espiritual, isso aí é um suplício, não fazer nada. Então, não, vou ficar sentada aqui olhando para o céu sem fazer nada. Isso aí é um suplício, não é um benefício. Então, aquilo que você falou, né? Os nossos conceitos precisam ser revistos. Então, aquilo que a gente acha, ai, que beleza, não é. É um suplício para o espírito evoluído, não tem que fazer nada, ficar parado, não fica, né? Então, por isso que ele diz aqui. Marli, e tem um ditado que você adoece muito mais sem trabalhar do que trabalhando, né? Verdade, é verdade. Tanto que você precisa estar a mente ocupando. Se você não puder fazer uma coisa material, você tem que, pelo menos, fazer uma leitura. Renata, Marli, é aquela que às vezes eu falo também, a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, não tem esse ditado também. A gente não... Né? A gente não pode ficar na ociosidade, nós não fomos criados por Deus para ficar naquela contemplação, naquela beatitude, ir para os mundos felizes lá, como pregam, né? Algumas religiões,
que você vai para os mundos felizes e você vai ficar só na beatitude contemplativa, só contemplando e não fazendo nada, né? Então, isso a gente traz também das outras religiões, das outras encarnações, das outras influências religiosas, conceitos religiosos que a gente tem como espírito, essa questão da ociosidade, porque isso foi pregado, assim, de certa forma, né? Regiões estanque, né? Ali é o inferno, o purgatório e o céu, tudo muito bem delineado, né? E esses mundos, eles, na verdade, a gente vai estudando na doutrina espírita, eles se interlaçam, porque aquele que está numa situação melhor, ele vai lá nos abismos retirar aqueles que querem melhorar, já leva, quer dizer, é uma troca de experiência febril, mais do que a gente possa imaginar, né? Então, ela continua aqui. De forma alguma, são mundos quimeros, olha aí, imateriais. Olha só, imaterial não é imaterial, tem matéria. Uma matéria que a gente, nosso sentido, não consegue captar, mas são matérias. Não são, não, de forma alguma, são mundos quimeros, né? Ilusões materiais, sobrenaturais, mas sim searas de ação objetiva, organizações promovidas pelo espírito humano, distante ainda dos mundos da divina bênção. Então, não são mundos felizes, mas são mundos que têm objetivo. A gente vê que não tem aquelas colônias espirituais abaixo do nosso lar, elas são o quê? Para recolher aquele. E elas mudam de lugares. Lembra que André Luiz fala que muda? Eu não me lembro agora o nome daquela colônia, que muda. São casas transitórias. Exatamente. Casas transitórias. Exato. Se precisa, naquele ambiente lá, precisa desenvolver, vai. Então, são esses mundos atuantes, ativos, né? Aí diz aqui, em contrapartida, adensam as regiões isso aqui, vamos dizer, até aqui, onde nós lemos, ela relata para nós as regiões felizes, não digo feliz no sentido plena, mas boas, né, que estão em luta, estão em aperfeiçoamento. Agora ela vai nos narrar que existe também regiões onde a dor ainda é bastante forte, né? Onde ela vai dizer aqui. Em contrapartida, adensam as regiões purgatoriais, legítimos infernos, onde pugnam, onde lutam, incansáveis, e se depuram aqueles que a morte arrebatou em situações arbitrárias e não os consumiu. Então, assim como existem aquelas regiões, como diz ali em cima, que tem com o objetivo, criada com o objetivo de promover a elevação espiritual, existe também esses verdadeiros infernos. Agora, é interessante, eu vou lá na questão 1013, no Livro dos Espíritos. Deixa eu abrir aqui, gente. 1013. O que se deve entender por purgatório? Aí ela diz aqui, os espíritos dizem aqui, dores físicas e morais, o tempo de expiação. Quer dizer, então, se a gente for pensar, nós estamos no purgatório, né? Vamos dizer que a Terra é o purgatório, porque nós ainda estamos, vamos dizer assim, expiando essas dores físicas, mentais, os nossos sofrimentos, ainda as nossas imperfeições, né? Aí, quando diz aqui, o Espírito continua, quase sempre na Terra é o que fazeis o vosso purgatório, e que Deus os obriga a expiar as vossas faltas. Então, na verdade, o purgatório não é um lugar circunscrito, é esse estado de expiação o qual nós vivemos, né? Mas os infernos, eu quero achar aqui o que ele diz sobre o inferno. Inferno é também esse estado da alma, essa inquietação, esse estado, né, de sofrimento que muitas vezes o espírito vive. Mas também, e por que existem esses lugares? Porque os espíritos com sentimentos semelhantes se agrupam.
e ali ficam juntos, vivendo. Então, parece que o inferno é circunscrito, mas porque é a união desse estado de alma infernal que cada um está dentro de si. Então, se agrupam. Então, continuando aqui. Ditas comunidades, né, essas comunidades de sofredores em martírio salvador, resultam da aglutinação, da união, da ligação, das afinidades a que se ajustam os réprobos, nos conúbios, nos consórcios de desespero, em que as pesadas cargas vibratoriais se aspiram e exteriorizam, geram paisagem triste e torpe. Aqui se imantam em decorrência das densas emanações venenosas de que se fazem responsáveis. Então, existem essas comunidades que os espíritos se juntam pelas afinidades de sentimentos. Oi. As regiões do umbral, né, as regiões umbralinas, né, não deixam de ser essas regiões purgatoriais aqui também, Sim. né, que criam essas cargas pesadas vibratoriais aqui, né, o umbral seria poderia colocar aqui, né? Sim, tranquilamente. E que aqueles, eles, vamos dizer assim, lá no parágrafo anterior, fala que a morte não os consumiu. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque o que nós, quando a gente vem aqui com uma programação aqui na Terra, né, quando a gente vem na minha encarnação, vou dar exemplo, eu tenho um trabalho, provavelmente, que eu combinei alguma coisa lá. Espero que eu esteja cumprindo da melhor maneira possível. Chega aqui, se a gente vem com aquela programação, não rigidamente, mas a gente vem mais ou menos traçado o rumo de vida que a gente vai ter. Agora, se eu acrescento mais dívida nessa minha caminhada, mais compromissos, devedores nessa minha caminhada, né? É complicado. Ou se eu deveria passar por situações em onde eu deveria expiar as minhas faltas e não a expio, é a morte que nós somos levados, não consumiu. Então, eu tinha que passar por certas situações, mas por rebeldia não passei, não quis, me neguei a viver aquelas experiências. Então, a minha experiência carnal, não sei se eu estou conseguindo me expressar, eu não consumiu, não expiou, não limpou, não depurou aquelas faltas que eu já tinha e que eu tinha me compromissado a resgatar. Então, eu vou para essa região. Eu acho que é aquilo que você falou da rebeldia mesmo, Marli. Porque quando vem uma prova e a gente passa bem por ela, passa bem que eu digo assim, sem se revoltar, com resignação, né, aceitando, a gente está passando pela prova, nós estamos sendo testados para ver se a gente já avançou naquele quesito, né? E quando a gente está na expiação, muitas vezes eles falam que a expiação é quando você não consegue se resignar e você não aceita aquilo, né? Se revolta, e aí você piora a tua situação mesmo. Então, você vai retornar lá para o plano espiritual e você não consumiu aquela etapa, aquela fase daquela expiação que você precisava por rebeldia. Com certeza é uma rebeldia do espírito, né? É uma revolta, né? Fica perambulando e se ajuntam, é onde o André Luiz vai nos narrar no nosso lar a situação do umbral, né? Onde o espírito sofre ali. Sofre e fica perambulando, não entende, não compreende, e agrupado naqueles grupos, com aqueles irmãos que têm a mesma semelhança de emoção. Você não consegue romper, você não consegue acessar uma região melhor. Né? Aí, dizendo aqui, há de se compreender que, sendo a vida espiritual a verdadeira, nela se elaboram os projetos da ação a executar nos empreendimentos futuros, nas reencarnações posteriores. Então, é lá no plano espiritual que nós
nos programamos, que nós nos responsabilizamos por atitudes, que delineamos mais ou menos o tipo de vida que vamos viver, né? Aí diz aqui, se os gênios das artes retratam a beleza em imperecíveis poemas, sinfonias, composições épicas e estéticas, na pintura e na estatutária, né, as esculturas, né, nas regiões de onde vieram, trazem registrada na memória os temas e as técnicas que ressurgem no campo das formas humanas, as instâncias da inspiração, da concentração profunda em que mergulham buscando encontrá-lo, da oração que os alça aos centros superiores, onde se demoram os originais, repetem com os recursos que lhes tornam acessível. O que ela quer dizer isso aqui, né? A gente fala, meu Deus do céu, às vezes a gente tem que ler várias vezes, Joana, para a gente conseguir captar, né? Então, ela está dizendo o quê? Da onde que esses gênios da música, da poesia, da literatura, da educação, da cultura, da onde que às vezes eles trazem a lembrança lá daquilo que eles já viveram, que eles conheceram. Quando ela faz aqui, ó, as técnicas que ressurgem no campo das formas humanas. Então, são sinfonias que talvez eles trazem lá, a matriz está lá, já foram feitas lá, e eles só trazem através, como um encontro, da concentração, da oração. Então, esses gênios, né, da arte, da cultura, da educação, até mesmo no campo, vamos dizer assim, físico, de construção de equipamentos mais modernos, né? Como que eu fico pensando, gente, sinceramente, de vez em quando eu caio nos devaneios, como será que descobriram que a luz, você consegue pegar a luz, a energia elétrica? Não. Quem será que descobriu que a energia e conseguiu pegar essa energia, canalizar de uma tal maneira em fios que você aperta um botão, vem a luz, a energia na sua casa, né? Você aperta um botão, você vê uma imagem. Hoje nós estamos assistindo ao vivo a guerra, a invasão da Rússia lá na Ucrânia, ao vivo. Quem será? Então, isso já estava, isso já existia. Alguém trouxe essas lembranças, esses gênios que hoje nós lemos através da história, eles trouxeram isso, dessas experiências no passado, de uma vivência, numa outra encarnação. Ô, Marli, essa própria aula nossa aqui, em que a gente está se vendo pelo computador, né, nossas imagens, cada um na sua casa, todo mundo se vendo, né? A gente mesmo, há anos atrás, a gente não conseguiria imaginar que a gente ia estar fazendo uma aula assim, né? Por videoconferência, com toda essa tecnologia até já existia, mas não era acessível, né? Não era ao povo, né? À população. E esse negócio da internet, por exemplo, são coisas assim que tem que ter vindo de algum lugar, né, Marli? Já existia, e que esses gênios, esses espíritos, né, preparados, eles trazem essa lembrança, né, dessas experiências que eles já viveram. Aí, continuando, igualmente os mensageiros, aí ela está falando dos gênios da arte, agora ela vai falar também, igualmente os mensageiros da perturbação e do crime, os rufiões e sórdidos menestréis da vulgaridade, tanto quanto os promotores da imoralidade, da pornografia e da acerbação da luxúria, da corrupção dos costumes, das alucinações perigosas, expressam no mundo dos contornos físicos as imagens inseridas na memória que trazem das estações insalubres em que estagiaram, quando em reparação dos ignóbios gravames perpetrados no mundo. Então, assim como os gênios, os cientistas, os músicos buscam a sua lembrança das experiências e da vivência em mundos mais superiores do que o momento na Terra,
também tem a perturbação. Aí que a gente vê, então, puxa vida, a gente fala, meu Deus, como que é possível, né? Às vezes a gente assiste televisão e fala, meu Deus do céu, né? Que horror, como que pode, né? A pessoa escarteja, corta, estupra, fala, meu Deus, trazem daqui. Ainda são vivências, que esses são irmãos, são filhos de Deus também, né? Eles terão oportunidade. Nós não podemos também achar que não tem salvação. Eles também resgatarão, né? De alguma forma, repararão isso. Mas eles trazem também, olha, trazem lá, são imagem de que eles viram, de que eles assistiram. Não tem lá, eu acho que não sei qual livro do André Luiz, não sei qual dessas, que fala que tinha aqueles desfiles, né? Aqueles desfiles carnavalescos, lá eles viam aqueles desfiles de pessoas seminuas desfilando e as pessoas aplaudindo. De onde vem isso? Vem de lá, dessas experiências, então, e são retratadas no mundo físico, no mundo, esse mundo que a gente está habitando atualmente. Né? Continuando, noutras vezes, de acordo com as ideias cultivadas, mantém uma sintonia natural de gostos e aspirações com essas cidades espalhadas nas imediações do planeta, ali volvendo ou indo por vez primeira em parciais desprendimento pelo sono, conduzidos pelos arquitetos da harmonia ou pelos sagazes da anarquia terrestre. Então, assim, eles podem trazer lembranças de experiências que já tiveram, tanto positiva como negativa, ou então são levados durante o sono, na experiência do sono, nessas regiões, aí vê, assiste, oba, vou fazer isso aqui também. Né? A gente não fala que os crimes eles são perpetrados antes. Quando uma pessoa chega a tirar a vida do outro, às vezes ele já arquitetou aquilo. Aquilo já foi passado, repassado, já foi sugerido. Então, tanto faz como uma recordação de uma experiência vivida ou como sendo levado em regiões tanto positiva como negativa, e de lá, depois do sono, a gente acorda com a ideia, achando que a ideia é nossa, mas foi coisas que nós vimos durante o sono, tanto para o bem Marli, como... Eu de novo, Marli. Não sei se você lembra também, acho que é de um livro do André Luiz, que, se vocês lembram também, 2/3 da população que está encarnada, quando se desdobra no sono, vai para as regiões umbralinas. Não sei se vocês lembram dessa informação, que é isso que você está falando, é onde tem os crimes, onde as coisas são arquitetadas depois, quando a pessoa acorda, ela... Agora vou sair fazendo o que eu vi lá, né? E, às vezes, ela acha que a ideia é dela, né? Mas foi sugerida, né? Foi sugerida, ou ela viu, né? Então, aí fica uma preocupação. Você sabe que, às vezes, na hora de dormir, eu falo, meu Deus, para onde que eu vou? Às vezes, eu não gosto, eu tenho uma coisa que não é recomendado a gente ter televisão no quarto, porque, às vezes, a gente assiste um filme, uma notícia, né? Aquela última, às vezes, pode ficar impactada, né? E aquilo pode condicionar para onde que a gente vai. Então, certos filmes, não, eu não vou assistir esse filme agora na hora de dormir, não, vou deixar para assistir durante o dia, porque não sei lá se na hora de dormir eu vou nessas regiões, fico impactado por aquela ideia, né? É por isso a importância da preparação para o sono, né? Eu sempre oro pedindo para eu ir para o centro espírita, trabalhar, me evangelizar, ajudar, fazer o bem. Eu sempre peço isso. Não, é certo mesmo. Né? Então, aqui, vamos continuar, gente. Os que podem alçar voo a sorte e permanece vinculado, alguém está com som aí. Renata, é isso, da Renata está dando um sonzinho aí. Os que podem alçar voo a sós e permanecem vinculados às escolas de sabedoria e de estesia, né, de sensibilidade, de onde procedem facilmente
retemperam o ânimo e compreendem as tarefas e sacerdócio que devem preservar entre os homens, sustentados pela força da vitalidade de que tais urbe se exterioriza. Então, quando a gente, aquilo que você falou, você faz a sua oração para você ir a um centro espírita, para se vincular com pessoas de trabalho, de aprendizado. Então, ótimo, né? Mas nem tudo é assim. Tem muitos que, ao dormir, vai, e outros nem saem. Eu já li isso, que às vezes tem gente que nem sai da própria posição, ele fica ali no quarto mesmo, ali, sabe? Ele não consegue nem alçar um plano maior do que aquele próprio, fica ali deitadinho junto ali, né? Eu que tenho um grupo de oração que a gente ora todos os dias 9h30. Aí eu já emendo. Então, vamos lá. Em parte alguma no universo, existe o vácuo absoluto, o nada, a experiência estática. O vácuo não existe. Um dinamismo progressista se impõe como consequência natural da incessante criação divina que sustenta as galáxias e comanda os sistemas planetários. Então, a vida está sempre em movimento, está sempre em criação, está sempre em transformação, nada está estático, parado. Não. Né? Então, isso é importante a gente pensar sempre nisso, porque para a gente também, a nossa vida parece que está tudo parado, sem graça. Não, nós podemos fazer essa movimentação, entrar nesse ritmo de progresso mesmo, aparentemente, não necessariamente fazer grandes coisas, né? A vida é o hálito do Pai Criador em sua soberana manifestação de amor. Aos menos adestrados na meditação em torno da vida espiritual e aos que se anestesiam no encharcamento das sensações mais grosseiras, parecem fantasias bem urdidas as revelações sobre o mundo extrafísico, preferindo eles que tudo se consumisse no aniquilamento após a morte do corpo somático, ou se assentasse nos comportamentos estanques que a necessidade de esforços e recompensas apaixonadas de alguns visionários do passado e do presente estabeleceram como pontos finais inamovíveis. Então, a gente, né? Então, para muitas pessoas, você falar de um negócio de cara, isso aí é bobagem. Por quê? Aquilo que a Simone falou, nós trazemos de uma orientação muito forte de informações religiosas, ou a gente acha que não tem nada, ou então, como diz aqui, comportamentos estanques. Então, céu, inferno, purgatório. Então, vai para lá, você vai ficar lá, no inferno, você vai morrer no inferno, não tem salvação, você foi para o inferno, acabou. Não é bem assim. Eu vi uma palestra um dia desses e vi uma frase interessante. Hoje eu não estou deixando você falar, né? Não, peraí, só para não perder a frase. Então, diz assim, que a reencarnação é a demonstração do perdão de Deus às nossas faltas. Porque o palestrante falou, já pensou se não tivesse encarnação? Aí eu chego, penso, né? me arrependo, encho de remorso pela minha atitude. Bom, agora você vai com remorso, sem remorso, com arrependimento, sem arrependimento, você vai para o inferno. Então, ele falou que a encarnação, eu nunca tinha raciocinado, é um perdão divino às nossas. Então, ele nos dá a oportunidade da reparação através da reencarnação. Pode falar, Simone, todos ouvidos. A pessoa que não falou nada, né, não aguenta e tem que falar. Não, você falando ali, eu lembrei da questão das penas eternas, né? Então, as religiões, ou você vai para o inferno, é uma pena eterna. Então, você fica lá eternamente, né? E Deus é tão bom que ele nos dá inúmeras oportunidades, que é essa que você falou da reencarnação, né? Isso mostra a misericórdia, a bondade de Deus. Então, a gente não ia ficar um Deus
de bondade não ia nos deixar sofrendo eternamente, né? Então, a gente tem que ver isso, e as religiões, só que isso vem muito em nós, né? Porque hoje somos espíritas, né? Estamos estudando essa doutrina que é esclarecedora, mas imagine as outras encarnações, né? A gente estava em outras religiões, né? Nesses outros tipos de pensamento aí. E muitos ainda permanecem, muitos, né, gente? Muitos ainda estão nessa concepção de sofrimento eterno, ou não acredita na reencarnação, né? Eu conheço várias pessoas que não acreditam em reencarnação. E aí, como é que faz, né? Como é que faz esse raciocínio que você falou, da oportunidade, né? Da própria misericórdia de Deus, né? Sim, acabou, né? Quer dizer, você pode arrepender, você pode... Né? É interessante que ela diz aqui, assim, a necessidade de esforços, quer dizer, se eu fui para o céu também, pronto, agora estou no céu, não faço mais nada, vou ficar aqui, estanque, e de recompensas também, né? Aquelas promessas, oh, vou fazer isso, vou fazer promessa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para me conseguir, né? Até um tempo atrás não se comprava lugar no céu, não faz muito tempo, né? Há uns séculos atrás, as pessoas compravam. Agora, você imagina essa pessoa que comprou um lugar no céu, chegou lá, ela foi para o inferno. E a revolta. E tem depoimentos de espírito que se revolta e vem cobrar, mas eu paguei. Agora estou vivendo aqui numa situação de miséria, de abandono, e tudo que eu já comprei da igreja. São os inimigos, muitas vezes, da fé, né? Aqueles obsessores que começam a perseguir, e porque ele quer se vingar, ele comprou o lugar dele. Né? Eu comprei, eu paguei, e agora... As indulgências, né, Marli? Pagavam as indulgências, né, na época que tinha as inquisições, né? Então, tinha Sim. também as indulgências, e era esse negócio que você falou. Eu pago para ir para o céu. Eu pequei, fiz tudo errado, mas agora eu pago lá uma indulgência para a igreja, né? Tanto que o Lutero lá, ele começou a ver que isso era um absurdo, né? E não aceitava essa questão da indulgência. Mas como assim, né? Começou a questionar, e aí o protestantismo, né? Depois, a partir daí, também foi surgindo com uma outra visão, porque alguém questionou, né? Alguém tinha que questionar isso, né? Vai ao amadurecimento, né? Vai vindo novas gerações, né? Que começam a questionar, a perguntar, né? E aí surge nova, assim que se estabelece o progresso, né? Porque se ficasse repetindo a mesma coisa, a gente ainda estava lá na Idade da Pedra ainda, né? Eu quero ler aqui para vocês, faltam uns 5 minutinhos, eu quero ler para vocês alguns trechos. Eu peguei isso aqui do EAD, livro 5, roteiro 22, que fala do mundo espiritual. É bom esse roteiro, achei muito interessante. Mas não vou ler inteiro, não. Então, ele fala exatamente isso que esse roteiro ele traz tira vários textos do Nosso Lar, de Obreiros da Vida Eterna, né? Interessante isso. Eu vou ler assim, alguns textos. Aqui que eu li, viu, Simone? Olha só. Informa André Luiz que cerca de 2/3 da população existente no plano espiritual permanece ligado, desse ou daquele modo, aos núcleos terrestres. Então, talvez tenha muito mais, como você falou, tenha 6 vezes mais. Mas 2/3 dos desencarnados, eles ficam muito ligados ainda na crosta terrestre, né? Assim, encontramos comunidades sociais localizadas muito próximo à costa terrestre. Abaixo desta, quer dizer, abaixo da costa terrestre, nas depressões, nas gargantas, nos despenhadeiros, nos vales, cavernas e seus arredores, genericamente dominado regiões abismais, abismos ou trevas, chamados trevas, as regiões mais inferiores que conhecemos, nos diz André Luiz. São espíritos que, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam criar em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado.
Então, espíritos que preferem, né? Que ainda estão muito ligados, que preferem a escuridão. A grande verdade é essa, né? Aí diz aqui, muitos se assemelham a perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes do mensageiro do Pai. Então, são esses habitantes da treva. Isso está dentro de obreiros da vida eterna. Tá? Aí, mais um textinho aqui. A partir da superfície, isso ele está falando dos abismos abaixo da crosta terrestre. Agora, a partir da superfície terrestre, localiza-se o umbral, uma vasta e heterogênea região. É grande o umbral, viu? E heterogêneo, quer dizer, não é todo mundo ali, não é que todo mundo é mau, é perverso, não, existe uma variedade de sentimentos, né? Os habitantes do umbral mantêm-se fortemente vinculados aos encarnados, acompanham-no de perto, esmiuçam nas suas vidas e atividades. Olha só, hein, gente? O umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, aquilo que nós falamos. Não esgotou tudo ainda na Terra, ainda tem lá um estoquezinho de negatividade, então fica no umbral espiando. É uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. Então, é aquilo que nós conversamos. Às vezes você vem nessa existência para espiar um número X de situações. Você não fez isso? Vai para o umbral e fica lá. A prestação, espiando até esgotar aquilo lá, até que alguém venha lá te resgatar, né? Uma mãe, um parente que pede por você, né? Aí tá, ainda dá tempo? Dá. Aqui, ó. Aí que diz aqui, só para finalizar, acima do umbral, situado em região fronteiriça, perto do umbral, né? Mas um pouquinho mais acima, de transição para os planos superiores, encontram-se cidades ou colônias de transição. Então, tem a costa terrestre, o umbral, aí acima do umbral também, mas bem fronteiriço, as cidades ou colônia de transição, como o nosso lar, comunidade onde o espírito André Luiz passou a viver após a sua última encarnação. Outra colônia de transição conhecida é a Alvorada Nova. Nessas comunidades, o sofrimento ainda se faz presente, mas os seus habitantes, de evolução mediana, são mais esclarecidos. Então, não é que não tem sofrimento, não. Tem, mas tem mais esclarecimento, mais compreensão da vida. Essa cidade desenvolve atividades gerais comuns a demais, que lhes assemelham, específica, de acordo com a necessidade ou interesse dos seus dirigentes. Então, elas têm um foco, têm um objetivo, cada uma delas, né? Agora, só para fechar mesmo, tá? Acima das colônias de transição, então, acima dessas cidades, tem lá o umbral, as colônias de transição, aí vem as comunidades superiores, essa que nós queremos chegar, habitadas por espíritos mais esclarecidos, totalmente devotados ao bem e ao progresso humano. Para nós, espíritos imperfeitos, tais localidades representam o próprio paraíso. Não é o paraíso, mas para quem é imperfeito, puxa vida, ali é um lugar tranquilo, de paz. Então, isso aqui é uma descrição que a gente tem, mais ou menos, né, de como é o mundo espiritual, que a Joana nos fala aqui, mas que a gente vê que é ativo, vivo, não é uma coisa
quimera. A gente, às vezes, fala assim... Uma vez eu conversando com uma pessoa conhecida, ela ficou me ouvindo, falou, mas Lívia, você acredita mesmo nisso? Ela olhou bem para mim, você acredita mesmo? Por isso que eu falo, não é para todo mundo que você pode falar. Ela me escutou com tanto interesse, eu achei que eu estava abafando, né? Depois, no final, ela olhou bem para mim e falou, você acredita mesmo nisso, mesmo? Aí, como diz, né? É tão fantasioso que não dá para acreditar, né? Então, é isso que nós vimos, isso. Até aqui que nós vamos chegar hoje. A continuação desse capítulo vai se dar na próxima aula. Alguém quer falar alguma coisa? Agora eu vou falar, Marlene. A Simone, só ela quer falar? Estou brincando. É que quando a Simone falou de termos muitos espíritos aqui, e é verdade, hoje no trabalho de sexta-feira, diz que primeiro tem Bezerra de Menezes passa para recolher todos os espíritos que tiver em casa, que não deixa a pessoa ser tratada. Até nisso já está tendo interferência de tanto espírito que tem. Então, para você ver como a espiritualidade está tendo dificuldade de trabalhar em tratamentos para ajudar a gente a sarar ou ter alguma coisa de tantos espíritos que estão vagando. Então, é onde nós temos que ter pensamento firme e lutar para a gente ajudar quem vem dentro da casa da gente, para que nesses trabalhos sejam encaminhados, para aliviar nós mesmos. Mas diz que estão recolhendo na Colônia Alvorada, que é em Goiás, de dúzia, de centenas, para você ver como eles estão tentando limpar o orbe e não conseguem. Por isso que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Talvez talvez oração, de cultivar bons pensamentos, né? Enfim, o bem, de uma maneira geral, cultivar o bem, olhar com bondade para as coisas, para as pessoas, né? Às vezes a gente abrir mão desse olhar crítico e que às vezes a gente tem uma crítica azeda, uma crítica destrutiva, né? Então, tudo isso a gente interfere nessa atmosfera que está ao nosso redor, né? O que a gente tem que ter bem consciência que é muito ativo, né? Que não é esse vão, esse vazio que a gente não estou vendo nada. A gente pode não ver. Às vezes, algumas pessoas têm uma capacidade, uma sensibilidade mais de captar, outros não. Mas a gente não pode ignorar. E o que nós podemos fazer para melhorar essa atmosfera? Melhorar a nossa atmosfera íntima, né? Procurar olhar com bondade, procurar olhar com compreensão, mesmo aquilo que nos parece terrível num primeiro momento, mas enxergar, por exemplo, os criminosos, essas pessoas, mas elas também são filhas de Deus, né? Elas também foram criadas pelo amor divino. Estão equivocadas, estão perdidas, mas vão chegar lá. Certo, gente? Quem gostaria de fazer a prece? Cadê a Simone? Sumiu? Eu faço a prece. Agora eu fiquei quieta, né, gente? Na hora da prece, ninguém quer fazer, então eu também não quero. Estou brincando. Agora eu fico quietinha agora, né? Passo para a Renata, né? Vai lá, Renata. Tá. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais e agradecer. Agradecer por este momento de estudo, por essa tarde maravilhosa, por esse sentimento de paz, esse sentimento de alegria, esse sentimento que nós estamos aprendendo e resolvendo dentro de nós o nosso melhoramento, a nossa vontade, o nosso crescimento de nos melhorar, nos aperfeiçoar, de evoluir. E assim nós só temos a agradecer por este estudo, esse aprendizado, de saber que através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos positivos, nossos pensamentos de amor, de bondade, de vontade de colocar
essas virtudes que Jesus veio nos ensinar, a trabalhar o nosso aperfeiçoamento espiritual, moral. E assim nós pedimos a força e a fé, a coragem, a disciplina, para que nós colocamos em prática esses ensinamentos de Jesus, para que nós vencemos a nós mesmos, vencemos as nossas dificuldades e tenhamos forças de também a poder ajudar os nossos filhos, nossas famílias, com essa força que nós recebemos deste estudo tão maravilhoso que nos fortalece. Pedimos a proteção espiritual para todos os aqui presentes, os que não puderam participar. Pedimos lá para o pai do João, né, que desencarnou, pedimos a proteção para ele, para todos os familiares, que ali derramam ali muita paz, muita compreensão, entendimento, saúde, união para todos eles, que Deus ampare todos eles, os familiares e o pai do João que partiu. E assim pedimos a proteção para nossos lares, para cada um de nós, e nós só temos a agradecer por tudo, pela proteção de Deus, a proteção dos amigos espirituais nas nossas vidas. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, Graças gente. a Deus. Obrigada. Ótimo, ótimo. Muito bom estar com vocês. A Rosângela